Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast, mais um vídeo nessa sequência, de vídeos. A gente tem uma playlist com vários encontros que o mestre Gualberto já se dispôs a estar aqui conosco. E mais uma vez está aqui, eu agradeço, mestre, pela tua disponibilidade para trazer para nós o que é a prática. Não a prática como algo a ser praticado, mas a vivência desse estado natural, desse estado de realização, desse estado de iluminação espiritual. Então, é uma oportunidade ímpar estar contigo e só tenho a agradecer mesmo, mestre. Gratidão. Bom, hoje eu vou trazer um trecho do livro do Joel Goldsmith, livro chamado Transformação da Consciência. E o Joel diz bem assim: não é fácil dizer aos estudantes: apenas quebre sua cabeça até que a graça divina o purifique e você possa renascer. Até mesmo o Mestre Jesus se deparou com essas perguntas: como um homem pode renascer? Devo retornar ao ventre de minha mãe? Claro que não. Mas como então eu renasceria? Eu sei apenas duas respostas. O Joel traz: eu sei apenas duas respostas. A primeira, ele diz: leia, estude, pondere e viva com qualquer literatura espiritual que venha ao seu encontro, até descobrir que parece ser para você. Então fique com ela e continue orando pelo dia em que a luz raiar. Segundo, se você puder encontrar um professor que tenha recebido alguma medida de iluminação, faça tudo o que for possível para receber qualquer coisa que seu professor possa despertar em você. Estas são as únicas duas maneiras que eu testemunhei. Até para quem não sabe, uma questão de curiosidade dentro da jornada do Joel Goldsmith, ele teve um momento onde ele foi ser atendido por um praticante da ciência cristã. E nesse atendimento, além de ter uma cura, algo interno aconteceu. E logo, um dia depois, ele passou a ser procurado para curas e ele entrou nesse ministério de cura. Então, como ele comenta, mestre, dessa importância de um professor, de um mestre na caminhada, eu gostaria que o mestre falasse um pouco sobre isso. Qual é a importância de um professor, de um orientador, de um mestre, para poder vivenciar isso que está além das palavras? Gilson, a princípio, a nossa procura ou a nossa busca é sempre uma busca a partir das ideias que nós temos. Há dentro de cada um de nós um certo vazio, há esse vazio existencial, há essa necessidade. Para cada um é de uma forma muito única essa questão da busca ou da procura. Mas chegará um momento em que, ou através de algum livro, estudando, procurando, buscando por isso, chegará um momento em que a realidade irá, como disse o Joel aí, se mostrar. A luz irá se mostrar. Então, aquilo que a graça divina tem para você irá se revelar. E aqui a presença do mestre ou do professor é algo fundamental, porque chega um momento em que você lendo, estudando, você aprende muitas palavras, mas está faltando alguma coisa. Com o passar do tempo, você percebe que apesar de tudo que você leu, tudo que você estudou, tudo que você procurou dentro dos livros, toda assim chamada experiência que você teve com os livros, ainda está faltando alguma coisa. É quando a presença da graça assume a forma de um mestre e aparece. E quando aparece, aí é uma outra coisa. Aí estamos diante de algo completamente inusitado, algo completamente diferente. O professor, o mestre, o professor, como queiramos chamar, é aquele que com você investiga essa questão a partir da sua própria vivência. É aquele que está vivendo a realidade do seu ser e compartilhando com você a investigação
de suas crenças. Então você vem a ele com as suas crenças e elas são questionadas, elas são investigadas. Em geral, o professor realmente, para estar dentro dessa condição de professor, ele precisa estar realmente realizado. Se ele está realizado, ele irá questionar suas crenças, ele irá investigar com você suas crenças, suas dúvidas, tudo aquilo que você está procurando descobrir. Então, a presença do professor é algo ímpar, é algo único, é algo capaz de lhe dar não só a possibilidade de investigar essas crenças que você tem e todas essas experiências pelas quais você passou, mas também ele carrega em si o poder da graça divina. E nós já falamos sobre isso aqui. Existe algo em um ser realizado que está muito além de ensinamentos, palavras, e mesmo dessa questão da própria investigação verbal, de seus questionamentos, de suas dúvidas, de suas perguntas, das respostas que você tem para ele. Existe a presença da graça, é algo único na presença de um ser realizado, sendo ele o seu professor, sendo ele o seu mestre. É isso. O mestre e é algo extraordinário, porque pela graça, essa infinita graça, trouxe a tua presença para minha vida e venho nesses últimos meses aí mergulhado nesses encontros que o mestre se dispõe, esses satsangs intensivos e nos retiros, e é realmente algo que não tem como ser traduzido em palavras, porque as palavras, e o próprio Joel tanto nos fala, para irmos além das palavras, além dos pensamentos. Só que esse euzinho, o ego por ele próprio, e meditando ou lendo, ele mesmo se auto-sabota para sentir essa realidade. E através dos encontros com o mestre, se torna algo muito evidente como eu recebo do mestre esse estado de quietude, essa mente vazia, né, esse estado de meditação, esse estado alerta. É algo que é sem palavras, porque realmente é, como o Joel mesmo testemunhou, é uma graça poder ter um orientador, um mestre, para poder nos dar isso que está além das palavras. Né? Gilson, não há muito o que dizer sobre isso. Então, repare, a gente não tem o que dizer sobre isso. Ou você vivencia isso diretamente, ou não tem como nós colocarmos aqui em palavras o que isso representa. É uma questão de fórum íntimo, é uma questão de autodescoberta. Você precisa descobrir o que é estar diante de um ser realizado. Estar na atmosfera de um ser realizado, diante da consciência de um ser realizado. Ele não compartilha palavras, ele compartilha presença, ele compartilha silêncio, ele compartilha seu ser e não palavras. A questão dos livros é que os livros, eles têm essa limitação, eles estão apenas ali. O preto sobre o branco, são letras. Um ser realizado é a presença viva da consciência compartilhando com você algo além das palavras, algo além das ideias, dos pensamentos, das crenças. Até antes de encontrar um mestre, você tem muito conhecimento. A partir do momento que você o encontra, você percebe que há um esvaziamento de conteúdo psicológico em você. E a sensação fica muito clara que você não está mais aprendendo. Há algo novo agora. Esse esvaziamento desse conteúdo psicológico se mostra muito claro. Você, a cada dia, se torna mais silencioso, menos intelectual, menos verbal, porque esse conteúdo desaparece. Aqui, a realização é resultado da graça do mestre. Ramana dizia isso, mais do que ensinamentos,
meditação e alguma técnica ou prática, a realização é resultado da graça do mestre, mais do que qualquer outra coisa. Então, o contato com a realidade do seu ser é algo que você vivencia diante da presença daquele que está realizado. Então, um sábio, um ser realizado, um mestre, ele não ensina, ele compartilha a consciência, ele desperta. Ele não é um professor da forma usual que nós conhecemos. Ele não está te dando ensinamento, ele está compartilhando consciência, presença. E há algo misterioso diante dele que cada um terá que descobrir por si mesmo. Porque, como eu disse agora há pouco, é algo de fórum íntimo. É um contato no nível de coração para coração e não de cabeça para cabeça. Isso tem um poder extraordinário. Isso se revela como a verdade do seu ser. Isso se revela como a inteligência desta consciência que já é você. Então, sua xícara, como se diz no Zen, ela é esvaziada. A xícara precisa estar vazia e ela é esvaziada diante da presença da pura consciência na forma de um mestre. Isso é algo que cada um terá que descobrir por si mesmo, vivenciar por si mesmo. Você sente, você percebe, você é chamado, você é atraído pelo poder de sua graça a estar diante de sua presença. E quando você chega diante de sua presença, algo acontece. Sem você, na realidade, apesar de você, tudo que você faz é tentar atrapalhar. Não de uma forma consciente, de uma forma inconsciente, todo esse conteúdo que você já traz, que é puro condicionamento psicológico, é para atrapalhar, é para resistir, é para lutar, é para se defender de uma forma inconsciente. É isso que o ego faz. Mas, apesar disso, o poder da graça do seu mestre é maior que esta resistência desse falso centro, desse falso eu, quando você está diante de sua presença. Então, a meditação acontece de uma forma natural. Tudo acontece de uma forma natural, em razão do poder de sua graça. Isso é algo que cada um terá que descobrir. Como funciona? É isso. O mestre, até enquanto o mestre comentava, veio flashes de lembranças logo que eu iniciei essa aproximação com o trabalho do mestre, uns sete sangues. É engraçado como a mente é um turbilhão de pensamentos, de comparações. O mestre trazia alguma fala e já vinha na memória uma lembrança de algo no conhecimento, desse conhecido, dessa memória, para comparar, para ver, para tentar entender, para tentar, né, formular algo, para dizer entendi, para dizer não estou entendendo. E com o passar dos meses e frequentemente estando na sua presença, a mente vai sendo visto isso e os questionamentos vão desaparecendo, aquele barulho gigante, ele pode até acontecer, mas ele é visto sem ter essa identificação, mas é muito notório, mestre, como é por sua graça. Tanto é que, estando na presença do mestre, estando nos retiros, nos encontros online, é outra atmosfera. Fica muito mais fácil esse processo de meditação real, esse processo de autoobservação, do que estando longe. Onde aí a mente e, né, com esse fluxo de pensamentos vem, mas daqui a pouco, um piscar de olhos, existe a identificação e vai longe. Então é a graça, essa graça que está além das palavras é... A sua natureza verdadeira, Gilson, é silêncio. É pura consciência. E um ser realizado, e aqui a gente tem que ser um pouco claro quanto a isso.
Uma coisa é um professor que aprendeu e compartilha a partir daquilo que ele aprendeu nos livros. Então, ele está partilhando, compartilhando conhecimento. Já um ser realizado, esse é o real professor, o que na Índia eles chamam de guru, ou guru, né? Chama de guru, é o guru. Aquele que está compartilhando a partir da sua vivência, ele está compartilhando uma única coisa, que é o silêncio do seu ser. Ele não está partilhando ou compartilhando com você conhecimento. Então, a beleza de estar diante de um ser realmente realizado é que ele não vai lhe ensinar nada. Ele vai favorecer o seu desaprender tudo. Porque tudo que você precisa não é ser ensinado, é descobrir o que é aprender. Aprender a desaprender. Desaprender o quê? O condicionamento psicológico, o sentido de uma identidade presente, carregada de quê? De inveja, de medo, de ciúme, de ambição, de confusão mental, de barulho psicológico, de agitação de pensamentos. Tudo isso tem que ser desaprendido, porque é um condicionamento psicológico que a gente traz desde a infância. E quando você chega diante do silêncio, da presença de um ser realizado, isso desaparece, isso desaba, isso não prevalece, isso não tem como se sustentar. Diante da graça divina, isso cai. E é como você disse, não há qualquer trabalho da sua parte. O seu trabalho é dar trabalho. O seu trabalho é resistir. De uma forma até inconsciente, você está lutando para sobreviver diante da presença da graça, mantendo sua identidade ainda inviolada, mantendo sua identidade ainda não tocada. Então, a tentativa do eu é de sobrevivência. E quando você chega diante da morte desse velho eu, da morte desse velho ego. Então, um processo muito bonito acontece, ocorre de uma forma natural. Por isso que Joel diz aí, ele só conhece duas formas. Uma forma é você continuar lendo livros e esperar que em algum momento a graça te encontre. E a outra é, se tiver a oportunidade, se deparar com um professor. Aqui existe uma ressalva. Na realidade, não é você que o encontra, é ele que te encontra. Isso é uma ação da pura graça. Você, nessa procura, na verdade, não está procurando por Deus. Você está projetando imagens, ideias, crenças de sua busca. Quem te encontra é a graça. E quando ela te encontra, você está já diante da verdade do seu ser. A sua procura não é por Deus, a sua procura é pela ideia do que seja Deus. Quando a graça te encontra, aí sim, é ela que se revela como sendo a verdade do seu ser. Por enquanto, no eu, no ego, somos atrapalhados. A gente passa de um livro para outro, de um estudo para outro, de um professor teórico, conceitual, que ainda também está na busca para um outro professor, até que a gente se depara com aquele no qual a busca realmente terminou e ele está compartilhando esse silêncio, esta presença, esta consciência. E a gente se depara com ele quando ele nos encontra. Então, na verdade, é o mestre que nos encontra. Não somos nós que o encontramos, é ele que nos encontra. E quando ele nos encontra, é para ter trabalho conosco. O mestre, até eu quero ler, tinha um próximo parágrafo que eu não li, que eu quero ler também, que o Joel fala bem assim, ó. A importância do que estou dizendo é a seguinte: não se engane acreditando que, pelos estudos e pelas verdades que você pode expressar ou pensar, somente isso está lhe dando o reino de Deus. Estes são apenas passos,
E é realmente através da medida de sua dedicação interior, meditação e contemplação que finalmente entra em contato com essa fonte dentro de si mesmo ou é levado a um professor que pode ajudá-lo. Tu vê que ele destaca também como realmente esse ficar estudando, estudando não podemos nos enganar com isso. E só que o ego adora se enganar com isso. Eu falo por mim, eu realmente acreditava que se eu ficasse lendo, 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 algo poderia acontecer. E algo aconteceu, na realidade, quando me deparei com o mestre e agora posso, né, diante da presença do mestre, receber esse estado de meditação, esse estado de quietude, esse estado de não mente. Inclusive, mestre, deixa eu pegar, tem mais uma pergunta aqui que é sobre esse aspecto. Inclusive, algo que eu também vivenciei de alguma forma. A Vânia Macedo, ela pergunta bem assim, ó. Mas como conseguir uma atenção plena? Passei 3 anos tentando ininterruptamente meditar, porém falhei e desisti. Mas pode falar um pouco para nós sobre? É como eu acabei de colocar para você. Na realidade, isso te encontra. Essa verdade te alcança. Quando eu uso a expressão isso te encontra, estou tocando em algo que está fora da mente, está fora do conhecido. Portanto, está fora dessa projeção que a mente faz, que a mente tem. A realidade do seu ser, que é essa consciência, ela te alcança, ela te encontra. Então, é esta presença que eu chamei de isso, é isso que te encontra, não o que você projeta, não o que você idealiza. Então, o nosso trabalho parece ser grande, na verdade, ele está apenas produzindo uma coisa, o cansaço. Chegará o momento em que você irá cansar. Nesse momento que você estiver realmente cansado, a graça vai se revelar. Ela vai se revelar na forma de um ser realizado, de um mestre vivo. Isso se revela como sendo o seu próprio ser. Mas é ele que te alcança. É esse amor divino que chega até você. Então você lê, você estuda, você pratica, você faz. E chega um momento em que algo que é esta presença, esse isso, esta realidade que é a graça, vem até você. Ela chega no momento certo. E ela só chega quando você, de fato, já está cansado. Você sente que tem alguma coisa chegando, mas não chega até que ela chega. Na verdade, Gilson, nós não estamos em busca de Deus. É Deus que está à nossa procura. Essa assim chamada busca ou procura por Deus é uma confusão mental dentro da sua cabeça, mas que carrega alguma coisa lá dentro que é o próprio Deus à procura dele mesmo. Então a gente projeta esse encontro e está dentro dessa busca que é uma projeção da própria mente. Essa busca só é real quando somos encontrados. Quando somos encontrados, essa busca termina. E somos encontrados pela própria graça, que está à procura dela mesma. É muito paradoxal tudo isso. Nós não temos qualquer inclinação para Deus, a não ser que Deus tenha essa inclinação para si mesmo, em nós. Porque a verdade em nós é a verdade de Deus. Então é Deus à procura de si mesmo. Só que do ponto de vista psicológico, mental, ainda confuso, desorientado, lendo livros, estudando, praticando todo tipo de coisa, até que o ego cansa e Deus se revela. Esta presença se mostra. E quando ela se mostra, o trabalho acontece. E acontece por graça. Quero repetir isso aqui. Você não faz nada, apenas atrapalha. A graça é que vence toda a luta, toda a resistência e te coloca numa disposição de entrega possível para que o trabalho ocorra.
Isso é puro amor de Deus, isso é pura graça divina. Esta maravilhosa e irresistível graça, quando chega, tudo se resolve. É bem assim que acontece. O mestre, é realmente só por essa graça. E o mestre, eu vejo na minha situação também, eu estava há anos, né, focado aqui no Joel, estudando, estudando, e no mês anterior, ao mês que eu encontrei o mestre, era algo pegando fogo dentro, assim, e muita energia e uma canseira de buscar, a mente já até que me afastei de tudo e aí essa graça se revelou através do mestre. E realmente é só graça, porque esse euzinho, essa falsa identidade eu, ela quer distância disso, ela quer se auto manter. Agora essa graça se revela, né? Chega um momento, Gilson, que você faz uma oração. Dentre todas que você já fez até hoje, chega um momento que você faz uma oração. E é a oração da resposta. Você diz do seu jeito: olha, não dá, se revela a mim. Ó Deus, se revela a mim. Você faz uma oração. Sai um clamor de dentro de você, do próprio Deus, e ele vem e se mostra. É simples assim. Foi assim no meu caso. Lá com 24 anos, orando a Cristo, subindo ao monte, lendo muito a Bíblia. E meu mestre apareceu. E quando ele aparece, ele tem um olhar, ele tem um silêncio, ele tem algo que reverbera dentro de você numa intimidade. É algo tão íntimo que não fica dúvida que você está realmente diante do seu mestre, porque você está diante da realidade do seu ser. Isso é muito complicado para o intelecto, mas é muito simples para o coração. Quando o coração é tocado, por mais que o intelecto brigue com isso, discuta, resista, não vai dar certo. A graça divina é esse amor de Deus irresistível. E por isso você orou, e por isso você clamou, chorou, suplicou. A resposta chegou. Como seu ser pode negligenciar isso? Como seu ser pode virar as costas para esse chamado? Não tem como. É o seu momento. O mestre é exatamente assim, mestre, porque na minha situação foi exatamente essa, foi um clamor, né? Revela-te a mim, revela-te. E aí, o YouTube, né? A graça se manifesta no vídeo no YouTube, e eu vejo aquele vídeo do mestre, algo diferente toca o coração e o ego resiste, né? Vem os pensamentos, não, que história é essa de mestre? Como eu já comentei em outro videocast, mas é algo que dentro do coração é irresistível. Então, mas o ego luta, né? O ego quer fugir, quer rotular, quer se afastar, Sim, mas é algo que a gente, estando nessa disposição, não tem. A graça vai abrindo, né, as portas dela própria para a gente poder ir além dessa infelicidade, dessa ilusão de ser alguém. Então é realmente indescritível, sem palavras mesmo, é pura graça, né, mestre? sim. Ô, mestre, falando em graça, mais um videocast vai terminando, já tá batendo nosso tempo. Então, gratidão, gratidão por essa infinita graça, mestre. E fica aí, né? Você que está assistindo o vídeo, se faz sentido para você, deixa o like, faz um comentário, isso ajuda ao próprio YouTube ver que o material é rico e distribuir para mais pessoas. E quem sentir algo, não pelo intelecto, que o intelecto não é de nada, mas sentir algo além, algo no coração, a olhar para os olhos do mestre Gualberto, né, se permita esse fluir da graça, a participar dos encontros intensivos de final de semana, os encontros presenciais também. Inclusive, agora em julho, teremos um retiro de 10 dias junto com o mestre, num profundo
numa profundidade de autoinvestigação. Então é uma graça, mestre. Eu não tenho nem palavras, é só viver isso. E fazer o trabalho, esse trabalho que precisa ser feito. Gratidão, mestre. Ok. Valeu, pessoal. Até a próxima. Dualidade é o sentido de separação. Esse sentido de ser alguém que você tem, que você sente. Você jamais duvida disso, de sua identidade.